Cabala, Francisco Valdomiro Lorenz, A Cosmogonia de Moisés, Gênesis, capítulo 5. 1. Este é o livro das simbólicas gerações de Adão. Nota de rodapé. Os nomes próprios designam aqui períodos característicos da humanidade e não de indivíduos. Retornando ao texto. Este é o livro das simbólicas gerações de Adão, no dia em que, criando-o, Elohim, conforme a sua ação assimiladora, determinou a sua existência potencial. 2. Criou-o como um ser coletivo, masculino e feminino, causa e meio, e abençoando-o em sua coletividade, deu-lhe o nome de Adão, homem universal, no dia em que o criou. 3. E Adão, o homem primitivo, existia há 130 anos, quando gerou um filho, a que deu o nome de Sete. Espírito de reciprocidade e fundamento de estabilidade. 4. E viveu Adão, o homem primitivo, ainda 800 anos depois de ter gerado Sete, e produziu filhos e filhas, formações e agregações. 5. Assim, o número total dos dias da existência de Adão, o homem primitivo, foi 930 anos, e passou. 6. 7. O espírito de reciprocidade e o fundamento da estabilidade existia há já 105 anos, quando gerou Enosh, o homem consciente. 7. E existiu depois ainda 897 anos e gerou filhos e filhas. 8. E foram todos os dias da existência de Sete, 912 anos e passou. 9. Enosh, o homem consciente, existia há já 90 anos, quando gerou Cainã, o espírito de invasão. 10. E existiu depois ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11. Assim o número total dos dias de Enosh se elevou a 905 anos, e passou. 12. E Cainã, o espírito de invasão, tinha 70 anos de existência, quando produziu Maholael, poderoso esplendor. 13. E existiu depois ainda 840 anos, e gerou filhos e filhas. 14. E foram todos os dias da existência de Cainã, 910 anos, e passou. 15. Maholael, o poderoso esplendor, tinha 68 anos de existência, quando gerou Ired, movimento perseverante. 16. E existiu depois ainda 830 anos, e gerou filhos e filhas. 17. Assim o número total dos anos de Maholael foram 895, e passou. 18. Ired, o movimento perseverante, tinha 162 anos de existência, quando gerou Enoque. Nota de rodapé. Note-se que Enoque, consolidação, já foi dado no versículo 17 do capítulo 4, como filho de Caim, centralização. Retornando ao texto. Quando gerou Enoque, o espírito de consolidação. 19. E depois existiu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas. 20. Assim o número total dos anos de Ired foram 962, e passou. 21. Enoque, o espírito de consolidação, tinha 65 anos de existência, quando gerou Metushalach. Nota de rodapé. Met, morte. UHC, confusão. Lach, luta pela existência. Retornando ao texto. Quando gerou Metushalach, o espírito de dissolução. 22. Enoque, o espírito de consolidação, andou sempre com a divindade, depois desta geração, e produziu filhos e filhas. 23. E foi o número de seus dias, 365 anos. 24. E como continuou sempre a andar com a divindade, cessou de existir, sem cessar de ser, porque Elohim, o ser dos seres, o retirou a si. 25. Matushalach,
O espírito de dissolução tinha 187 anos de existência quando gerou Lameque. Nota de rodapé. Veja-se o capítulo 4, versículo 14 e 18. Retornando ao texto. Quando gerou Lameque, o laço flexível das coisas, que faz parar a dissolução. 26. E existiu depois ainda 682 anos, e gerou filhos e filhas. 27. Assim todos os dias da existência de Metushalach foram 969 anos e passou. 28. Lameque, o laço flexível das coisas, tinha existido já por 182 anos, quando gerou um filho. 29. E chamou seu nome Noach, ou Noé, o repouso da natureza, dizendo, abre aspas, este dará repouso à nossa existência e aliviará os trabalhos, cujo peso insuportável mata as nossas faculdades, por causa do elemento adâmico que Iev amaldiçoou. Fecha aspas. 30. E existiu Lameque ainda depois desta geração, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31. E o número total dos dias de Lameque foram 777 anos, e passou. 32. Noé, o repouso da natureza, era filho de 500 anos, quando produziu a existência de Shem, elevação brilhante, Cham, curvação e calor, e Jofé, extensão.